E se você pudesse se dividir em duas partes, em um processo em que as suas memórias do seu eu do trabalho e do seu eu da sua vida pessoal ficam separadas, você acha que isso seria bom? A série Ruptura conta uma história exatamente como essa, e como essa obra de ficção pode nos ajudar a entender melhor algumas questões relacionadas ao sofrimento psicológico, como é o caso do transtorno da personalidade borderline. Olá, eu sou o Gabriel, eu sou psicólogo, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre algumas questões que a série Ruptura traz pra gente relacionadas ao sofrimento humano e as formas que a gente usa ou talvez desejaria usar para lidar com esse sofrimento ou até mesmo para não precisar lidar. E aqui pode ser o ponto inicial da nossa conversa. Você está disposto a lidar com seu sofrimento, com a realidade que na maioria das vezes não pode ser mudada? Porque a grande motivação de Mark, que é o protagonista ali da série, para fazer o processo de ruptura com a realidade é justamente uma questão relacionada a um sofrimento. Ele perdeu uma pessoa que ele amava muito e o trabalho se torna para ele a forma que ele encontrou de esquecer a dor que ele está sentindo. Enquanto o externo dele sofre lá fora, o interno dele trabalha normalmente, sem nem saber quem ele é lá na vida real. E por mais que seja uma obra de ficção, né, que trate isso de uma forma um pouco mais dramática, como qualquer outra série, ela fala de uma realidade, que as pessoas elas querem a todo custo estar bem. Elas não querem lidar com as angústias delas e nem com o sofrimento, que é o que faz da gente seres humanos, né? É o que faz da gente quem a gente é. O uso das medicações para ansiedade, depressão, etc., hoje em dia estão funcionando mais ou menos como um processo de ruptura. A pessoa tem muitas questões que ela não trabalhou ali, muitas coisas guardadas que são difíceis de lidar, mas ela prefere recorrer a algo que é supostamente mais rápido e mais imediato. Então ela nem cogita, na verdade, fazer uma psicoterapia, porque não é uma opção mexer naquelas coisas complicadas. Então ela prefere entrar no elevador de ruptura, que pode ser usado aqui como as medicações, que impedem ela de sentir a dor, só que quando o efeito dessa medicação passa, é como descer novamente por esse elevador e ter que lidar com tudo novamente. E sim, as medicações são importantes em alguns casos, mas falar do sofrimento é tão importante quanto. Só que algumas pessoas acham até vergonhoso procurar um profissional de psicologia, por exemplo. Mas a psicoterapia, ela fala justamente de coragem. A coragem de enfrentar a si mesmo, né? Enfrentar as dores que você carrega. E a pergunta que fica é: será que é preciso ter mais coragem para fazer o processo de ruptura ou para enfrentar a si mesmo? E a psicoterapia é esse espaço não somente de olhar a pessoa pelo diagnóstico que ela tem, né? Seja ele ansiedade, depressão, transtorno da personalidade borderline, mas é principalmente um espaço onde o que realmente importa são as vivências daquela pessoa. É o que ela deseja, do que ela tem medo. Então é tudo que faz daquela pessoa sem ser quem ela é. Então é uma visão muito além do diagnóstico. E o processo de ruptura na série, ele não apaga somente as memórias ruins, mas também apaga as memórias boas. Então a pessoa perde completamente a identidade dela sem nem saber com quem que ela trabalha lá dentro, por exemplo. E trazendo essa questão dos transtornos da personalidade, uma das internas ali, a Halle, uma das internas que trabalha ali na Lumon, ela tem um estilo muito caricato do que seria o transtorno da personalidade borderline. Então ela se sente abandonada ali dentro da empresa quando ela se vê ali. A interna dela obviamente não sabe por que ela está ali. Então isso gera nela uma grande ansiedade, ela tem comportamentos impulsivos nesses primeiros episódios. É uma personagem que ilustra bem como é sentir esse vazio, de que falta alguma coisa que ela não sabe exatamente o que é. Ela também tem dificuldade nas relações, né, com os outros internos ali, pelo menos no início ali da série. E pra gente não dar spoiler aqui, eu vou deixar que vocês assistam e vocês pesquisem por conta própria, né, os comportamentos de um borderline, que ela vai continuar tendo outros comportamentos chegando até a coisas bem mais extremas. E não quer dizer que a Halle necessariamente sofra do transtorno da personalidade borderline, não é isso. São apenas características que lembram
como é o transtorno da personalidade borderline, que é caracterizado por uma instabilidade emocional, dificuldade nas relações, episódios de raiva muito intensa, até porque a questão do diagnóstico ela é bem mais complexa. A gente só está aqui fazendo os pontos de conexão entre a série Ruptura e questões relacionadas ao sofrimento psicológico, né, que podem ajudar a gente a entender melhor questões psicológicas e também a ter uma perspectiva diferente sobre a série. Um outro personagem ali, o Irving, ele é um dos 4 que trabalham ali na mesma sala, junto com a Hayley, o Mark e o Dylan. E diversas vezes ele cochila durante o trabalho. E durante esses cochilos, ele meio que sonha com algumas coisas do externo dele. E caso você não saiba, quando nós sonhamos, é como se a gente acessasse as camadas mais profundas da nossa mente, ou seja, a gente acessa o nosso inconsciente. Então é como se o externo dele fosse o inconsciente do interno. E não é somente por meio dos sonhos que a gente acessa o nosso inconsciente. Nós também conseguimos fazer isso por meio dos desenhos e outras formas de arte. E aqui embaixo, ou aqui no final do vídeo, eu vou deixar um vídeo em que eu explico exatamente isso, sobre como os desenhos são usados em psicoterapia para acessar o inconsciente. Então, o que acontece na série Ruptura seria esse processo em que as coisas que realmente importam, né, como enfrentar o sofrimento, elas são adiadas o tempo todo. É um processo em que não sentir se torna a saída mais rápida para a dor. Mas essa saída ela nunca vai ser permanente, é apenas uma fuga em que você apenas violenta, você machuca uma parte de si mesmo para se manter funcionando. No final, a identidade dividida causa ainda mais sofrimento. E a ruptura também remete muito às diversas escolhas impulsivas que as pessoas acabam buscando para aliviar o seu sofrimento. A mensagem da série Ruptura é, na verdade, sobre o que não fazer. Negar a realidade é apenas um mecanismo de defesa que as pessoas podem acabar usando para se proteger da dor. Mas uma hora ou outra isso emerge de alguma maneira, né? A mensagem é ter coragem de cuidar da dor e não simplesmente ignorar. E se essas reflexões ressoaram com você, se você deseja iniciar um processo de psicoterapia online, aqui embaixo na descrição eu vou deixar os meus contatos, você pode falar diretamente comigo ou marcar uma primeira sessão. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha contribuído de alguma forma e até o próximo vídeo.